Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Ok. Tudo bom? Muito bem. Aí... sim, por isso que aqui, rapidamente, o técnico Carpegiani. A postura tática da equipe, mesmo com os desfalques, como é que você viu o time no primeiro tempo e aqui, o que conversou no segundo para esse empate 0-0, Carpegiani? Não temos muito o que dizer, né? Um jogo 0-0 é difícil você explicar. A nossa equipe sentiu dificuldade, principalmente de frente, apesar de você estar com 2 jogadores de frente, jogadores goleadores. Encontramos dificuldades normais, enfrentando um Fluminense que tentou buscar, mas encontrou uma equipe bem postada, defensivamente foi uma equipe muito segura, e nós não valorizamos a posse de bola. E quando você não valoriza a posse de bola, consequentemente, você encontra dificuldade para articular, para fazer... enfim, valorizo o ponto que nós ganhamos e não tenho muito o que explicar, não tenho muito o que dizer a vocês. Eu acho que nós temos um jogo no domingo, queremos conclamar a nossa torcida, que temos a obrigação de ganhar e fazer domingo tudo aquilo que nós deixamos aqui de fazer, praticar um bom futebol, praticar um futebol agressivo, buscar um resultado. Hoje foi uma equipe que se comportou bem taticamente, a parte defensiva, mas deixamos de desejar um pouco na parte ofensiva. Paulo, boa noite. É importante para fortalecer essa confiança... Boa noite. Paulo, é importante para fortalecer essa confiança do estilo de jogar e dos atletas também, não sofrer gols, principalmente para uma equipe que está marcada, antes de você chegar também, de sofrer muitos gols, né? Que sofreu 40 gols na competição. Isso é importante, o terceiro jogo seguido sem ser vazado? Sim, isso é importantíssimo. Isso que nós levamos nesse jogo de hoje, porque a equipe vem se comportando bem defensivamente. Nós encontramos uma qualidade boa, defensivamente tem se portado direito, e agora nós precisamos ingressar alguns jogadores que nós não tínhamos, né? Os jogadores de meio, o Meli, o Neilton, o próprio Lucas. Então, são jogadores que nós temos a rapidez, nós temos o toque, e esperamos que com eles fazendo parte desse grupo a gente pode melhorar. Mas um consolo que nós temos, realmente, que a equipe está muito bem na parte defensiva, está segura, está firme, mas nós precisamos, para vencer, nós temos que impor o nosso ritmo mais forte, apesar de estar jogando fora. Eu não me contento com o empate, mas tenho que realmente dar um passo atrás e reconhecer que a equipe se comportou muito bem defensivamente. O Fluminense foi muito escasso as oportunidades que teve e nós não tivemos aquele último passe, o passe final, não trabalhamos essa bola, consequentemente encontramos um pouco de dificuldade. Nós temos que melhorar sobre esse aspecto. E sobre esse aspecto anímico, que é essa motivação, esse entusiasmo, é muito bom para a equipe. Uma equipe que vinha sofrendo muitos gols, ela realmente vem passando um momento, é importante, porque dá segurança, você não perde os jogos, isso tudo vai formando essa solidez. Então, temos que encontrar aquilo que em casa, buscar o resultado, independente de quem seja o adversário. E o próximo passo, como você mencionou, é impor o ritmo, né? Impor o ritmo com a posse de bola, com a maior parte do tempo nessa troca de passes, ou não necessariamente isso? Impor o ritmo, talvez, na agressividade, na verticalidade, de finalizar, talvez, uma jogada ofensiva com mais rapidez. O que você pretende, nesse momento, com o que você tem no elenco, com a qualidade do grupo? Nós hoje nós formamos uma equipe muito prática,
com 2 atacantes, tentamos ser agressivos, mas faltou aquele passe, aquele homem, o articulador do jogo, faltou, que são os homens por fora que tinham. Nós encontramos dificuldade nesse aspecto, na troca de passes. Gosto sim que seja um futebol bem simples, mas podemos ser bastante simples, mas tem que ser um pouco mais objetivo. Tá? Mas também esbarramos num time que está em crise, buscando uma vitória. Nesse aspecto, a equipe se comportou bem. Não há muito o que falar. Nós deixamos a desejar no aspecto de agressividade. Isso sim, essa parte tem que melhorar. Mas com o retorno de alguns jogadores, a tendência é de melhora. Ô, Capejani, a entrada do Aderlan, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque você viu utilizando o Ramon, com o Lucas ali na zaga, com o Bruno na lateral esquerda, em virtude do veto do lateral esquerdo, Fabiano. De repente, o que passou em sua cabeça de lançar o Ramon no meio, à frente da zaga, com a entrada do Aderlan? Eu quis ter mais uma consistência, porque eu fiz o treino que vocês não viram. Eu busquei na categoria de base, busquei o Ebert, coloquei ele para treinar, experimentei o Soto, e a equipe mais provável, a equipe que ia me dar mais segurança, eu tive que puxar o Ramon, apesar de ter formado uma muito boa zaga com o Lucas. Eu precisava ter um reforço com mais força, com mais dinamismo no meio. O Ramon se comportou bem. Hoje no meio se comportou bem. Mas é um jogador que vai voltar para a zaga, com uma volta com o retorno desses outros jogadores. E na frente nós colocamos 2 atacantes, com 2 homens armando o jogo por trás, mas nós tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou um pouco, mas nós não tivemos aquela agressividade que eu particularmente gosto. Falei isso a eles, nos contentamos com o ponto, valorizamos esse ponto, mas logicamente que nós temos que impor um futebol, buscar um resultado, independente de quem quer que seja, dentro ou fora de casa. Então, eu acredito que com o retorno desses jogadores, a tendência é de melhora. Gianni, aqui. Boa noite. Nos últimos jogos, você promoveu algumas mudanças, né, com destaque aí para o Léo Ceará, Léo Gomes, jogadores que não vinham jogando anteriormente como titulares. O quanto a entrada desse sangue novo, dessa juventude, deu mais competitividade para vocês? A gente está vendo isso nos últimos resultados, né, 2 vitórias e um empate agora fora. São meninos que têm oportunidade. Para esse jogo, como eu disse anteriormente, eu cheguei a ver até um outro menino que está no sub-23, já que tem pouca idade, eu acho que tem 19, 20 anos, Herbert. Eu não tenho receio de lançar. Hoje entrou o Nixon também, já jogou algumas partidas da profissional outrora, um pouco tempo lá atrás, mas eu tenho que encontrar as respostas. Eu particularmente gosto de time que joga simples e que tenha agressividade. Então, nós encontramos um pouco de dificuldade pela própria ausência. Eu tenho muitos jogadores machucados ainda. Tem um departamento médico que tem aqui uns 7, 8 jogadores ainda que estão entregues ao departamento médico, e por isso que estamos buscando nas categorias de base essas soluções. Algum momento se precipitam, correm com a bola em demasia, etc. São erros que nós temos que admitir, porque são garotos que estão jogando no Maracanã contra o Fluminense, se entusiasmam, muitas vezes se perde de fazer as coisas básicas. Enfim, nós arredondando tudo isso, estou muito satisfeito valorizando o ponto, mas nós temos que ter melhora para futuros encontros aí contra adversários de boa qualidade para buscar os resultados. Boa noite, Carpegiani. Você hoje, no segundo tempo, você tirou o Bol, um jogador de mais referência, e colocou o Iago, que joga mais pelas beiradas. Isso tendo o André Lima no banco. E aí você colocou o André Lima uns minutos após. Aí eu queria saber de você o porquê não o André Lima logo de cara, se foi uma preferência tática sua jogar alguns minutos sem um jogador de referência, ou se é uma questão física do André Lima não poder jogar um tempo maior do que ele jogou hoje. Não, no último jogo ele entrou, tinha 20 minutos de jogo, jogou 70 minutos. É uma atenção que nós temos toda especial com o André, tenho conversado com ele, está bem consciente. É um jogador de dentro da área fundamental.
E principalmente você jogando em casa. Você fora, há uma retração normal da equipe, então não fica um pouco divorciado do ataque de meio e, consequentemente, há uma precaução maior dos próprios jogadores. Não é a minha ideia, não é a minha intenção, não é uma ordem minha, não. Há uma intenção de garantir alguma coisa, né, e sair no contra-ataque. Tivemos, mas o passe foi... O último passe, o passe anterior também já não saía em condições, encontramos um pouco mais de dificuldade, e eu estava muito bem fechado do lado direito. O lado direito está funcionando muito bem. É o principal jogador do Fluminense, no meu ver, o lateral esquerdo, e quando estava o Rodrigo ali, ele teve a Portugal para nós, logo no início, mas se comportou muito bem. E quando ele saiu, abriu aquele corredor, o jogo ficou muito perigoso, porque aquele lado, consequentemente, esse outro lado também nós começamos a encontrar dificuldade. Tivemos no primeiro tempo, no segundo tempo, porque eu não conseguia preencher esse setor com a firmeza que eu tinha no lado direito. Por isso que nós tivemos assim um pouco mais de dificuldade para fazer nessas duas linhas de 4. O lado esquerdo estava com alguma dificuldade. Experimentei um, experimentei outro, mas o lado direito estava muito firme. Estava tendo opções também para jogar, mas o Rodrigo pediu para sair, por isso que ele saiu. A substituição é questão de gosto, o André entrar um pouco depois ou não. Ô, Carpegiani, eu não vou nem citar o Palmeiras, que ali foi o jogo do teste, sem saber o que é que tinha para trabalhar. Tomou de 3 dentro de casa e hoje você completa o seu 5º jogo no comando da equipe. Vê a derrota contra o Flamengo aqui no Maracanã, as 2 vitórias de 1-0 diante do Atlético Mineiro e o América Mineiro, e esse empate de hoje aqui contra a equipe do Fluminense. O que é que evoluiu? Vamos dizer, do Flamengo para cá. Eu não vou citar o Palmeiras, que foi tua estreia e pouco tempo de trabalho. Eu acho que na parte do futebol, você começa por trás, você tem que ter segurança. Quando eu cheguei, a gente vê os números, e os números é que mandam no futebol. Foi buscar rapidamente, encontrar, depois daquele jogo que nós tomamos 3 do Palmeiras, e não foi só isso, a equipe foi realmente não produziu, foi encontrar no outro jogo aqui contra o Flamengo, já melhoramos, a equipe já deu aquele estalo que eu frisei, mesmo na derrota, e as 2 vitórias elas vieram com esse entusiasmo, com essa motivação, e hoje tivemos esse último jogo, que é o empate contra o Fluminense. Eu acho que tem que valorizar esse ponto, e quando nós tivermos toda a disposição, melhorar também a parte técnica, né? É fundamental, não basta você ter uma equipe segura, você tem que ter essa agressividade. Vamos ver. Eu acho que temos um progresso aí, mas ele tem que ser mais rápido do que a gente está pensando, porque uma segunda fase, um segundo turno, onde as equipes estão muito melhores, estão muito já num planejamento desde o início da temporada, e nós estamos trazendo aí um jogador, né? Trouxemos um jogador, que é o lateral esquerdo. Vamos ver como é que ele se encontra, poderá fazer sua estreia no domingo, sim, porque nós esperamos solucionar aquele problema naquele setor. Então, são perspectivas assim que a gente tem esperança de que consiga escalar aquilo que tem de melhor, tentar melhorar o nosso futebol, porque nós necessitamos exatamente disso. E domingo mais um carioca, né? Estamos disputando um campeonato carioca, né? Obrigado,